E aí, gente, tudo bem? Eu, Joel, no ar de novo. E sejam todos bem-vindos. Eu só vou ajeitar aqui meu microfone para vocês não ficarem ouvindo barulho aqui de ar-condicionado, porque meu fone de ouvido é chiquérrimo. Mas eu acho que ninguém está ouvindo não, né? Tá todo mundo bem aí? Olá, Fernanda, Lucy, Sônia, Sandra, Michele. Então hoje nós vamos ter um convidado, né? Toda semana mais um convidado. Boa noite a todos. Esperando aqui minha convidada entrar, não é? Ninguém melhor do que mulheres para falar da Lua. Tem uma coisa muito interessante para falar para vocês. Eu não sei se vocês perceberam aí no meu Instagram que cresceu muito, né? A nossa procura cresceu muito. E foi um crescimento assim muito vertiginoso, muito rápido, né? A gente está postando bastante, assim, investindo muito nessa aventura, né? Porque o Instagram, vocês sabem, é uma aventura, né? Aliás, a vida é uma grande aventura, não é? Eu cheguei agora de São Paulo, eu vim pensando nisso aí. Porque vocês sabem, eu não paro de pensar, né? Então, eu vinha pensando exatamente, dirigindo e pensando nisso, que a vida realmente é uma grande aventura, né? Onde você para, em cada cruzamento, cada lugar tem uma história para contar. E isso é bem interessante, porque eu, como sou um contador de história, eu gosto de observar tudo isso, porque observando esse mundo todo, eu vou tendo muitas histórias, né, para contar. Eu estou esperando aqui a Joyce entrar. Cadê a Joyce? E obrigado aí pela parede, né? Esses quadros eu pintei aí com a ajuda, né, de um artista também, o Jaime Trindade, e eu fiz aí essa coleção. Esses 5 quadros aqui, eles representam o Empyrean Cubicus. É interessante porque dentro do estudo, oi, movimento, oi Joyce, Ana, Joel, depois de te encontrar, depois de tanto, né, emoção. Ai, que bom. Vamos aqui, deixa eu Oi, ajeitar. Joel, Oi, tudo Joyce. bom? A, jo, a Joyce, nossa convidada da noite, vai fazer uma surpresa para a gente no dia do evento, né? Sábado, às 17 horas aqui. Quem estiver aqui me assistindo e não comprou, tenha vergonha na cara e vá lá comprar o seu ingresso. E o ingresso dá direito a um monte de coisa, tá? Vocês vão ter coquetel, vocês vão ter vocês vão ter a Joyce, vocês vão ter Stefano, vocês vão ter mais ainda da Vivian Lustig, vocês vão ter um monte de coisa lá. Então, e vão ter o remédio, né? A alquimia floral, que tem que ser tomada mesmo esse ano, é obrigatório, e principalmente as mulheres, né? Esse movimento da Lua é um movimento de muita intensidade. Eu estava conversando hoje com o meu, viu, Joyce, com o cara que organiza lá os meus lançamentos na internet, e aí ele falou, meu Deus do céu, rapaz, você fala às vezes assim coisas que até Deus duvida, né? Você fala essa coisa da lua, do feminino, e a gente fez essa campanha, está fazendo essa campanha para um evento no dia 6, 8 e 10 de março, né? Que não tem nada a ver com esse evento aqui da Lua, que é sábado já, né? O evento da Lua. E eu estava fazendo esse evento com ele, e ele é o cara que ele vai entrando aí nos bastidores, né, do Instagram, e vai espalhando a notícia. A gente vai ganhando seguidores e pessoas interessadas, né? Então, é um crescimento orgânico, né? É um crescimento que realmente quem vem para ficar.
a gente vê pela quantidade de pessoas que entram, que ficam e não saem mais, né? Então isso é muito bom para a gente. Eu fico super feliz porque eu vejo que tem um movimento aí, né, lunar por trás disso. E hoje ele me ligou falando que essa coisa que eu falo, que às vezes ele não. Entendeu? Porque tem gente que fica na dúvida ainda, né? Quando as coisas rolam, eles ficam na dúvida. E ele falou: Meu, é tão impressionante porque você. A gente começou a mandar para o público terapêutico mesmo, as pessoas que são terapeutas, acupunturista, pessoas que fazem de tudo na internet. A gente está mandando, né, ouvir, a gente está mandando videozinhos seu, rios, post, essas coisas todas. Então a gente não fica focado só no público feminino, a gente fica focado também no público masculino, porque tem muito terapeuta holístico homem Sim. no mercado, né? E aí acontece uma coisa tão incrível que 98% das pessoas que estão me seguindo, 98%, em um mês a gente foi seguido por mais de 10 mil pessoas em Uau, 30 que coisa dias. boa. Dessas 10 mil pessoas são mulheres. 2% são homens, 2%. 200 homens. 9.800 mulheres. Aí ele falou, é impressionante esse movimento lunar, esse movimento do feminino, que você fica falando. Eu estou tão impressionado porque ele, né, falando para mim, eu estou tão impressionado porque eu já fiz muitos lançamentos, né? Eu sou um profissional da área de internet, eu conheço, esse é meu trabalho. Eu já fiz muito lançamento. Então, eu faço lançamentos com mulheres, eu faço lançamento com mulheres que são, né, elas têm, oferecem um conteúdo, 90% mulher, 10% é homem. Agora, 98% mulher é a primeira vez que eu vejo. E aí ele falou que está nos outros lançamentos também essa, essa, essa influência, né? Mas, enfim, né? Eu estou aqui, você é minha convidada especial de hoje para a gente falar também das mulheres, né? E eu vi que você tem um movimento, né? Você tem uma página no Instagram que é um Isso. movimento, né? Eu gostei, né? Entrei lá, já fui lá, né? Fui clicar lá tudo, olhar tudo, e eu fiquei encantado, eu estou encantado, e eu queria que você falasse um pouco, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, e esse movimento que você faz, né, que tem uma relação com o corpo, com literalmente o movimento, né, com dança, com sons, com expressão corporal, ele é direcionado só para mulher ou é só para homem também? Olha, Joel, assim, o trabalho acaba sendo sintonizado por mulheres, né? Porque essa energia é feminina e é a energia que eu também estou direcionando, né? Eu sou mulher, então eu falo bastante de feminino, de resgate do feminino, de empoderamento. E agora eu tô com a dança como uma ferramenta de conexão profunda com essência, com ancestralidade, com a cura desse feminino, né? Que muitas vezes está ferido, deixado de lado, sendo ignorado, né, por N questões da sociedade, né, de tudo aquilo que a gente tem vivido como mulher no decorrer desses últimos séculos. Então, a gente traz muito esse feminino ferido. Então, ele é direcionado para mulheres, mas tem homens que me seguem também. Óbvio que é uma quantidade bem inferior à quantidade de mulheres que estão comigo, mas muitos me perguntam se podem participar de uma jornada iniciática, de uma aula de dança, porque é, a gente sabe que os homens também têm essa energia feminina, né? Que muitas vezes precisa ser desenvolvida, que é a parte mais sensível, mais intuitiva. Então tem essa busca também por parte dos homens. Eu acho muito interessante, Joel. É uma coisa interessante, é porque eu acho que, por exemplo, quando a gente faz um convite, né, quando a gente lança uma ideia,
quando a gente cria um propósito, onde a gente faz esse apelo mesmo, às vezes até apelo, né? A gente é apelativo. Eu mesmo eu sou apelativo às vezes, eu não faço convite nem propaganda, eu apelo mesmo para que as pessoas participem, para que elas possam realmente aproveitar de informações que são informações que não fluem toda hora, que não fluem todo instante, né? Que não flui para qualquer um, não é? E eu vejo que os homens, de uma maneira geral, por exemplo, isso é experiência muito pessoal minha, que eu fiz eu digo assim, que às vezes você tem uma experiência, mas ela é única, e aí no tempo e espaço ela se perde. Ou então ela se arraiga, mas ela não muda, ela é aquilo e acabou. Mas tem experiências que elas são contínuas, assim, elas se repetem. Ela tem um padrão. E eu percebi um padrão que tem os homens. É muito interessante, porque, por exemplo, eu vi isso em empregado na empresa, bastante. Empregado, assim, é bastante. Em amigos, em prestadores de serviço para mim. Por exemplo, que eu ofereço floral e o cara, para homens, né? Eu estou falando de homens, e o cara fala: não, eu não quero floral. Eu não vou tomar floral. Porque isso aí é coisa de viado. Só Então, é uma porque você está coisa falando da flor, interessante, né? O porque. floral remete a essa coisa da flor. Então, isso. Aí ele associa, e uma coisa, ele associa logo a um comportamento, a um temperamento, a uma natureza andrógena, ele associa a um monte de coisa, de maneira positiva e de maneira, às vezes, negativa. Por exemplo, eu já tive uma pessoa na minha vida, hoje, ele é um grande companheiro, um grande amigo, assim, maravilhoso na minha vida, e ele não tomava floral. Hoje ele toma. Hoje ele toma e é assim, encantado com floral. Ele é encantado, assim, ele é um fã que eu tenho incondicional. E ele falava isso. Ah, Joel, eu não tomo porque na realidade, eu tenho medo de virar boiola. E ele não era, ele assim, nunca teve nada a ver com boiola, entendeu? Porque tem gente que a gente fala, ele não quer porque ele está se defendendo de alguma coisa. Né? Não Sim. é o caso, não é o caso. Realmente ele tinha essa ideia na Uhum. cabeça dele. E eu achava isso incrível. Então eu vejo que os homens eles têm essa dificuldade de lidar com essas emoções, com essa lua interior, com essa parte feminina, porque 50% nós, né, homens, 50% somos feitos de mulher, Sim, né? dessa energia feminina. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz a todo mundo que veio aqui, né? Joyce, faz tempo que você trabalha com esse seu trabalho de movimento, de dança, expressão corporal. Como foi que você chegou à conclusão que isso aí era bom para você? Que isso aí era um propósito de vida para Olha, você? Joel, na verdade eu estou no caminho do autoconhecimento há muito tempo. Eu tive um despertar muito forte em 2012. Foi quando eu revi todas as questões da minha vida, inclusive a principal, né, daquele momento era o que eu vim fazer. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo, eu tinha uma vida super corrida, mãe de três, e aqueles Nossa, você já tem tenho três três aí no filos caminho? já, três filhos. Nossa, que legal. E Você tem ah, cara de bebê, né? Para ter três filhos, tem obrigada. cara de bebê. Consigo disfarçar bem ainda, né? Acho que essa conexão com espiritualidade, de repente, traz uma jovialidade pra gente, né? Traz. Para Sim, mim, sim. trouxe. Né? Eu tenho 65 anos, Uau! ontem eu estava Que maravilha! eu fui num shopping, segunda-feira eu fui num shopping, e aí eu tava num balcão assim, olhando assim, o cara faz bebida, e ele falou: você quer beber alguma coisa? Eu quero encher a cara. Hoje é carnaval, e tava uma banda lá do carnaval tocando, e eu pedi um Uhum. drink para ele. Aí ele falou: quantos anos você tem? Eu tava com a Clara, eu falei, tava com o meu companheiro, o Luan, e a Clara, e aí ele perguntou: mas quantos anos você tem? Aí eu falei: eu tenho 65 anos. Aí ele deu um pulo assim para trás. Ele falou: nossa, você tem 65 anos? Eu falei: e eu era acabado. Eu era acabado. Eu era uma pessoa assim, destruída, a cara. Eu com 28 anos
hospital, o cara fazendo meu prontuário perguntou se eu tinha 5. Falei, o prontuário está errado, porque está aqui 28 anos. Mas está errado, o senhor não tem 28 anos. Aí eu falei, tenho. Eu falei, nossa, eu achei que você Nossa. tinha 56. Mas Então, continue, e aí eu vivi essa continue. vida super corrida, mas veio esse despertar. Parece que de um dia para o outro uma chave virou. E eu comecei a rever todas as questões da minha vida. E essa pergunta, o que que eu vim fazer? Porque de repente eu sentia que nada mais fazia sentido. Aquele trabalho estressante, eu Quantos estava anos tu tinha na época? com 30, quase 30 anos. 28 anos para 30, 28, Vinte 29. e Por nove, vinte e aí. oito, 29. Estava no retorno de Saturno, né? Exatamente. Gente, é matemático Não isso, tem né? Isso é como passar por matemático, essa né? fase e não ter Impressionante. questionamentos, né? Não tem. Não, e é uma coisa, sabe, uma coisa tão interessante que a gente fala sobre isso, a gente vai fazendo as nossas entrevistas, conhecendo as pessoas. Eu, né, eu sou uma prova viva disso, e a gente vê que isso é É, real, isso é real. E você vê que as pessoas com 29 anos, elas não se... Eu digo assim, as pessoas de 20 anos, elas têm que se é preparar para o verdade. 29. E a gente não se É verdade. prepara. A gente faz o contrário, E a aí gente tem que se ficar correndo desprepara atrás para depois, os vinte e né? nove anos. E aí aconteceu essa mudança, 29 anos, retorno de Aí eu Saturno, e aí revi tu tudo. teve Não foi um sofrimento, não? sofrimento, mas era tipo assim, uma urgência. Eu sentia que eu não estava fazendo o que eu tinha vindo fazer. E comecei autoconhecimento, fiz mapa astral, mapa numerológico, estudei projeção astral, fui fazendo vários cursos até que a minha mediunidade começou a abrir muito, né, com esse despertar. E aí, no trabalho, foi um dia super tranquilo, eu recebi uma psicografia do meu mentor espiritual. E aí eu comecei a escrever, eu já sabia porque eu tinha conhecimento, né? Minha família é espírita kardecista, já tinha feito o curso de médiums, sabia o que estava acontecendo, mas eu não estava acreditando ali, né? E comecei a sentir aquela sensação, aquele relaxamento e uma vontade muito grande de escrever. E aí eu comecei a psicografar uma carta do meu mentor para mim mesma. E ele me dizia na carta que tinha chegado o momento de uma nova fase na minha vida e que a minha missão era compartilhar o que eu tinha dentro de mim, para ajudar outras pessoas com essa questão de espiritualidade, autoconhecimento. E, enfim, foi um marco na minha vida, né? Esse momento foi muito tocante, muito marcante. Senti muito forte aquela presença dele ali comigo, aquele amor, né, enorme que a gente recebe deles. Ô Joyce, eu vou só te interromper um minutinho para a gente fazer uma. Você sabe, eu falo demais mesmo, né? Às vezes eu não deixo nem meus entrevistados falarem, porque eu já vou interrompendo, mas é porque eu tenho uma experiência onde eu falando, as pessoas gostam muito de perguntar, as pessoas gostam muito de falar, e às vezes a gente está dentro de um raciocínio como esse que você está, né? E às vezes a pessoa quebra o raciocínio e é difícil a gente retomar, porque a gente está pensando, né, para falar, a gente Uhum. está intuindo, então Não, se mas. corta é chato, né? Mas é dentro desse assunto mesmo, aí eu não vou deixar Uhum. você perder o assunto, que é que às vezes era uma coisa que as pessoas me perguntavam muito, muito, sabe? Quando eu contava uma história assim como você está contando. Ah, eu recebi uma carta, eu recebi uma informação. E aí as pessoas me faziam uma pergunta, que inclusive os espíritas fazem muito, né? Que é a questão assim, você acha que essa carta, você acha que essa mensagem, ela pode ter sido uma porta aberta pelo teu próprio eu superior, com uma participação dos teus guias, ou você acha que foi teu guia mesmo que veio e se meteu na tua história e falou, oh, meu, tá infeliz por causa disso e eu vou te dar uns Ah, eu recados acho que aqui. Ou você acha que o teu eu superior, ele participou também desse evento? Às vezes as pessoas ficam na dúvida, e eu assim, ó, eu fico pensando assim, não, tem hora que é o meu eu superior. Eu sinto, eu sim, tenho esse eu, todo sim. mundo tem, né? As pessoas acessam, vai depender do tempo e espaço que elas vivem. Mas eu acredito nisso. Agora, tem horas que eu falo assim, não,
Paracelso, o pessoal falando, nossa, mas isso é o Paracelso ou isso é o seu eu superior? Eu digo, não, gente, isso é o Paracelso. Ele chegou aqui e falou assim: você vai fazer uma fórmula para o ano novo astrológico. E às vezes a pessoa diz, não, mas essa fórmula aí não é você que, seu eu superior? Não, é o Paracelso. Quando é meu eu superior, eu vou lá e falo, ó, talvez seja o eu superior, porque eu acho que para ser superior a mim, qualquer coisa no sentido já é o Sim. suficiente, né? E você acha que isso brotou aos 29 anos do seu eu superior? Você sentiu que foi seu eu superior que apontou o caminho com a ajuda de um mestre? Fala para as pessoas Então, essa eu senti experiência. que foi assim, Joel. Eu acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu estava aberta nesse momento. Eu estava querendo buscar, eu estava querendo entender, eu estava querendo me conectar com aquilo que eu vim fazer. Eu estava me sentindo muito perdida. Então, sim, ter essa participação do meu superior, né, ali com uma sabedoria um pouco maior, uma consciência um pouco mais estendida, mas esse evento foi mesmo o meu mentor espiritual me enviando uma mensagem para mim. Isso foi muito claro para mim. E ele te guia até Ele me guia até hoje. hoje, mas tem um detalhe que eu ia até contar a experiência toda, né? Porque foi assim, nesse primeiro momento de despertar, veio o meu mentor já me abrindo para essa missão. Aí eu entendi, né, que era compartilhar o que eu tinha dentro de mim. Por isso que eu sentia muita vontade de compartilhar as minhas experiências. Eu estava tendo muita projeção astral, abertura da mediunidade, as sensações, elas estavam muito mais sutis. Aí tem que ter um protetor mesmo, né? Precisa, Cuidando da porque a gente fica cabeça. muito mais suscetível, muito mais sensível, né? E aí eu comecei a fazer o que o Sim. meu coração pedia, que era compartilhar essas experiências. E eu abri um canal no YouTube, que hoje é meu carro-chefe, né? Mais do que o Instagram, o YouTube mostra mais amplamente o meu trabalho. Abri o canal e comecei a compartilhar experiências. No primeiro momento foi uma coisa assim, meio que para pôr para fora tudo aquilo que eu queria trazer, né? Que eu queria compartilhar. Depois eu fui percebendo, com as pessoas se inscrevendo, fazendo perguntas, sugestões de novos vídeos, eu comecei a entender que tinha uma troca ali muito interessante, né? E aí tudo foi se encaminhando, Joel. Chegou no momento que a empresa me demitiu, e aí eu embarquei nesse caminho 100%, né? Embarquei nessa missão 100%. E tenho trabalhado com autoconhecimento desde então. Porém, exatamente há um ano atrás, 22 de fevereiro de 2022, eu estava no Egito. E eu fiz todo um roteiro ali para conhecer o Egito, fui em vários templos e fui dentro da Grande Pirâmide. Eu fiz uma visita particular na Grande Pirâmide. Foi inclusive com Matias de Stefano, não sei se você conhece esse rapaz. Ele tem assim, conhece, né? Ele é Sim. incrível. Participei desse evento junto dele e nós entramos na Grande Pirâmide para meditar, fazia parte desse evento. E ali, Joel, foi uma coisa assim muito forte. Eu tive uma conexão muito forte comigo mesma. Eu acho que também pelas energias das pirâmides, né, que são extremamente magnéticas, você sente aquela potência energética ali dentro, e de alguma forma parece que eu acessei uma camada mais profunda dentro de mim. E aí, desde então, a minha vida mudou bastante, a minha missão também deu um passo adiante, e eu tô agora nesse movimento divino, que antes se chamava Despertar com Joyce Elisa, né, porque eu compartilhava o meu despertar da consciência, e hoje se chama Movimento Divino. Faz mais ou menos, faz alguns meses que a gente está nesse Legal. novo movimento, né? E aí eu tenho trabalhado muito mais E a tua página lá no YouTube, movimento como é que eu acho divino. ela, se eu quiser achar ela? Movimento Divino. Aí quem estiver me ouvindo, que eu sei que a maioria é mulher, Movimento Aqui já estão até Divino. falando, canal Movimento Muito Divino. E legal. aí eu tenho desenvolvido muito mais esse feminino, esse trabalho com mulheres, tenho feito retiros presenciais. E a dança está vindo muito forte como essa ferramenta de conexão com essência, com verdade, de conexão com ancestralidade, né? Com magia. Mas por quê? Porque eu estou despertando sabedorias de quando eu fui sacerdotisa no Egito. Então, muitas memórias voltaram depois de voltar para o Egito, né? Tá Sim. vindo muito forte isso. Então,
Você sabe que hoje eu fui a São Paulo e eu sou apaixonado por um Carrefour que tem em São Paulo, lá na Rua Pamplona. A gente Uhum. tem as coisas da gente, né? Porque lá tem tudo que você puder imaginar, tudo e mais um pouco. Sempre tem tudo e mais um pouco. E eu fui lá e eu estava fazendo a feira, depois comecei a conversar com uma moça no Uhum. restaurante, um pouco antes de vir ao encontro com você aqui em Cotia, né? Eu estou em Cotia na minha casa. E aí eu comecei a contar. Eu também fiz uma viagem no Egito. Para mim, eu acho que foi um divisor de água É, no né? Egito. Agora, assim, foi durante a estadia, foi um caos, entendeu? Para mim, foi um caos. Eu tive, eu estava viajando naquele barco do Nilo lá, eu tive eu fiquei doente, Ah, uma coisa que, meu, eu não fico doente. Eu já fui doente, mas eu não, faz nossa. 30 anos que eu não fico doente. E aí eu fiquei doente mesmo, assim, de muita febre, ter que ser Caramba. atendido lá por um médico. A Jaque estava lá muito empolgada e eu falei para ela, não fica comigo não, pode ir embora que eu fico aqui no barco Uhum. sem nenhum problema. Eu fico aqui no quarto quietinho, porque eu fiquei muito desentérico e eu fiquei com vômitos, Nossa. né, diarreia. E aí eu tive muita viagem. Esses 3 dias que eu fiquei num barco, meu Deus do céu, eu tive muito desligamento, saí muito do corpo, eu vi coisas muito Ah, antigas lá. Eu fiquei desesperado lá. Realmente eu tive, graças a Deus, que um médico no barco que me deu calmante, que me deu remédio para pânico, me deu antibióticos, porque realmente eu fiquei muito mal da gente. Eu até falo, né, o Luan é doido para ir no Egito, eu falo, Deus me livre. Eu tenho que me é, preparar. Agora, se eu for para o Egito, eu vou, claro, muito diferente e também preparado, né, para uma experiência que eu tive realmente experiências. Eu digo que o Egito não é para não, ele qualquer mexe um. muito com a O gente. povo diz, vou para o Egito. Eu digo, meu querido, se prepare, porque mexe Mexe com as bastante. estruturas. E esse teu trabalho, tem alguma inspiração Então, eu fui egípcia, não? descobrindo, Porque os egípcios tinham uns movimentos assim de dança sim, muito lindos, sim, né? Que pouca gente sim. conhece. Eu não sei se você conhece aquele movimento que chama, não sei se é Hum, paneuritmia, é de um filósofo, né? Do ali da parte da hum, Croácia, ali hum. daquela área ali, que chama Não, não ouvi paneuritmia. Não sei se tu falar ainda. conhece. É uma coisa de dançar, é um movimento assim que ele faz, eu acho aquilo tão lindo, mas eu não faço, entendeu? Porque eu sou desajeitadíssimo para fazer essas É, e eu coisas, né? descobri. Mas fale mais do seu Então, já só para trabalho. adicionar na trajetória toda, né? Porque tanta coisa, assim, resumidamente. Aí, ano passado, em novembro, também fui novamente para outro evento do Matias de Stefano. E ele faz muitas atividades, muitas práticas meditativas ativas. Então, ele usa música, ele usa dança, que era exatamente esse movimento que estava surgindo Sim. dentro de mim, ainda com muita insegurança, muita timidez, mas foi também uma confirmação ter ido ao evento dele, né, ter presenciado esse trabalho dele. E aí, no meio dessa meditação que a gente estava fazendo, com música e dança, eu estava sentadinha, era de noite, lua cheia, e aí eu tive uma memória de vida passada muito forte, e eu me vi como sacerdotisa, já tinha me visto outras vezes, mas essa foi uma nova parte, né? E eu me vi dançando como essa sacerdotisa, mas era uma dança sagrada e uma dança curativa. Então ela era curativa tanto para quem praticasse essa dança, quanto para quem assistisse essa dança. E eu vou fazer uma pergunta agora que eu fiquei Sim. curioso, né? Você está falando, eu estou super curioso. Você vai levar um pedaço disso para a gente lá no Vou evento de sim, Joel. sábado? Vou. Que legal, né? Eu vou falar dos Muito meus legal. estudos. Então aí, ó, atenção todas Isso. as mulheres, hein, que não se inscreveram, venham ver a Joyce, muito mais linda do que eu, e vai fazer uma apresentação que você vai.
é o seu trabalho, então, que você vai fazer. Você não vai chegar lá e dançar, não. Você vai chegar lá e fazer um Exato. Eu vou falar trabalho, sobre a dança sagrada, onde né, de onde que ela tá vem, o porquê que muito ela é legal. sagrada, como que se faz essa dança, quais os benefícios, o que que acontece, o que que a gente acessa. E aí, ao final, eu vou fazer uma demonstração dessa dança. Que não é nada daquilo que a gente conhece, Joel, como dança hoje em dia. A dança hoje em dia, ela se tornou muito superficial, muito egóica, né? Muito assim, para fora de quem nós realmente somos. A dança sagrada, ela é o contrário. Sim, Ela é um momento de introspecção, de conexão com a nossa essência e de conexão com outras dimensões. Ela se torna um portal entre dimensões. sim. Por isso que podem vir memórias, por isso que a gente Muito legal. acessa ancestralidade, né? Então é uma ferramenta incrível. Você sabe, você sabe, Jorge, você está falando aí, eu fico viajando, né? Porque geralmente a gente viaja, quando uma pessoa está falando comigo, eu fico viajando e eu vou assim longe mesmo, sabe? Mas eu não perco a meada, né? Graças a Deus eu tenho assim uns parafusos assim, bem apertados que eu não me perco na conversa. Mas eu às vezes, a pessoa está falando e você, essas últimas frases agora que você falou, eu já fui para a alquimia, eu já fui lá para os postulados de alquimia, eu já fui lá visitar João Dio, já conversei com ele, já Uau! voltei, entendeu? Então eu faço, porque você falando, eu vou, como as pessoas que eu me encontro que são interessantes, que falam coisas interessantes, eu, claro, trago para a minha experiência, né? Assim como eu sei que se eu for falar de alquimia aqui para você, você vai levar para a sua experiência, assim como esse assunto. Eu sei que vai te interessar, porque é muito interessante esse assunto. Quando, quando o espírito ele vem, não é? O espírito ele vem, ele toma conta da célula humana. Aquela primeira célula ali, o zigoto, né? Aquela primeira célula tronco original, ela está ali já com os pares de cromossoma unidos, né? Ela já é mãe e pai, ela é uma célula totalmente andrógena. E é essa célula que vai dar origem ao corpo, como ele é hoje, né? Então é uma célula que depois vai dar origem a 200 tipos de células diferentes. Mas é uma célula só que dá origem a tudo isso. Não precisa misturar com nada. É dela que nasce as características da célula do coração, do pulmão, do sangue, de tudo. E é muito interessante porque quando está formada aquela esfera, né, você percebe no microscópio que ela começa a ficar assim, ó, achatada. Ela começa a se achatar. E ela vai se achatando assim, ó. E daqui a pouco ela é duas. Daqui a pouco ela é duas células, né? Mas elas estão grudadinhas, elas não se separam, elas estão uma juntinho da outra, assim. E aí elas começam a se mexer com mais intensidade. Daqui a pouco, esse mesmo fenômeno que aconteceu aqui vai acontecer nas duas, né? Que viram quatro, que viram oito. E sempre é o quê? Sempre é essa coisa de, assim, como se estivesse ali forçando uma coisa de fora, estivesse forçando aqui, ó, Uhum. não é? Para que ela se separasse. E ela tá lá grudadinha, mas agora já separada. E ela é uma célula só. Quando a gente diz, nasceu a segunda célula. Não, tá errado isso. Não nasceu uma segunda célula, é a mesma célula. E aí ela vai vagando dentro da mulher até se plantar no endométrio e ali Uhum. continuar aquela jogada toda, né? E depois acontece uma coisa interessante com essa bolinha, ela se achata, ela fica parecida uma folha de papel. E depois que ela fica parecida com uma folha de papel, ela se enrola e ela fica parecida um tubo. Então, segundo a alquimia, é por esse tubo que o espírito ele entra a trazer uma identidade a esse bicho, que é feito de duas coisas, espermatozoide e óvulo combinado. É um Uhum. animal aquilo, entendeu? Mas aí quando se forma esse tubo, o espírito entra por esse tubo. Ele vai entrar por esse tubo. E no meio do tubo, a primeira célula se diferencia, que vai ser a célula do coração. Bem no meio do tubo.
Aí a parte de cima vai se abrindo, a parte de baixo vai se fechando. A parte de baixo é o ânus, a parte de cima é o cérebro, né? É a cabeça que fica aberta. E aí vai começar um fluxo de energia intenso e isso vai virando gente. Isso vai virando a gente. Não é? Então, a alquimia, ela acredita que você, o espírito, ele tenha tubos próprios por onde ele passa e ele se manifesta nós através desse tubo. Ele passa no tubo e amplia aquilo, e aquilo do lado de fora do tubo vai virando gente. Então a gente tem alguns tubos no corpo, né, por onde a informação passa, que vem de fora, e também temos tubos internos, que a informação vem do espírito. E aí você falando essa coisa de quando a pessoa que você dá os comandos e dá os movimentos e a dança, e a pessoa vai tendo os insights, eu me lembrei disso, porque quando a alquimia acredita que quando você trafega no tempo e espaço, do mesmo jeito que você veio através desses tubos que cria e se manifesta, você também abre um tubo, e esse tubo que você vai abrindo no dia a dia é a sua vida. Quem é que está dentro desse tubo? É você, é a Joyce. E quem é que está fora, que participa ativamente desse tubo? Ah, é tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã, teu marido, teus filhos. Nossa, interessante. Então, quando você está trafegando dentro desse tubo, rola um monte de coisa. E rola o quê? Contatos. Você tem contato o tempo inteiro com você, que é quem está fazendo o esforço para você estar caminhando na vida, no mundo tridimensional, e também aquelas pessoas todas que estão ligadas às tuas heranças genéticas. Então é muito legal você estar falando isso, que eu fiquei vendo o espírito, ele dançando nesse tubo, que é a vida. A vida é um tubo. E assim, talvez você tenha encontrado uma técnica que seja exatamente no momento que você começa a dar esses comandos, esses movimentos, você vai como se mergulhando nesse tubo da experiência. E aí você começa a lembrar e você começa a se recordar de coisas que podem ser muito antigas, assim como coisas que aconteceram do dia que você nasceu para cá. Faz muito sentido sentido. Um postulado desse de John Dee? Ah, eu quero dançar. Você pode me acompanhar. Ah, eu quero dançar. Eu quero Muito dançar. bom. Uma vez eu estava na praia jogando o tal do frescobol e minhas filhas, assim, né, as duas olhando para mim. E eu ficava, né, o que essas meninas, a Paloma e a Tainã, por que elas ficam olhando, me encarando? Eu fui lá, por que eles ficam olhando assim para mim? Assim, o papai não consegue jogar frescobol, né? Aí a minha filha falou, ai, pai, não leva a gente a mal, mas é melhor mesmo você não jogar frescobol. Aí eu falei, nossa, mas por quê? Porque eu tô jogando mal? Ela falou, não, é que você parece uma bicha louca com essa raquete pra lá e pra cá. Os Pai, pelo filhos amor de são Deus, para, ótimos. porque a praia inteira tá olhando pra você. Os filhos são ótimos. A praia inteira tá olhando pra você. Para de jogar. Ai, meu Deus. Então eu acho que se eu for dançar, eu vou Vai sim. arrasar. Mas entendeu? essa que é a ideia, Porque Joel. Essa que é eu a vou me ideia. A entregar. dança sagrada, ela não tem nada a ver com a dança que a gente conhece hoje, que é muito mais performática. Então, são passos, né? São movimentos que a gente entende como belos e exemplares, mas não é bem isso. A dança sagrada, ela vem de dentro, ela vem da nossa verdade, ela vem de quem nós realmente somos. Então, é esse momento mesmo de desconexão, tanto que a técnica que eu aplico é de olhos fechados, né? E a pessoa, ela vai dançar o que ela é. E aí, essa conexão se faz com a nossa sabedoria, com o nosso eu superior. A gente entra nesse momento de conexão total. E é aí que podem vir, né, memórias, sabedorias, conexão com ancestralidade. E é dessa forma que acontece. Pode vir alguma coisa que precisa ser resolvida também, porque você está falando muito assim de uma maneira bem romanceada mesmo, né? Mas pode vir alguma coisa pesada, assim, densa, que a pessoa tenha que encarar, enfrentar. Olha, na minha ou não? experiência, Joel, é assim, você põe uma intenção, né? Então eu estou intencionando aqui a dança sagrada, que é essa dança com essência, de conexão.
Então, como tem essa intenção, não digo que seja impossível, mas pode ser bem mais difícil de acontecer algum tipo de interferência no sentido de sombras, né? De interferências negativas. Sim, Pode acontecer? Pode. Mas a intenção é porque outra. a pessoa Sim, está se abrindo mas ali, é um né? se abrir para dentro. Ela vai entrar na essência dela. É esse Sim. tubo. É o tubo, tá Exatamente. dançando dentro daquele tubo. Esse tubo que é por onde a Uhum. gente se manifesta, eu É muito entendi. É muito incrível. legal, E isso traz é muita muito cura, legal. Joel, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo todo esse trabalho interno de reconexão, a gente também está trabalhando de uma forma bem prática de se dizer, com as nossas energias, com o nosso corpo. A gente está soltando, a gente está fazendo movimentos que a gente não costuma fazer no dia a dia. Né? No dia a dia, o que, que a gente faz? A gente levanta, senta, pega, puxa. A gente não tem outros movimentos, e a dança explora esses outros movimentos. Então, por exemplo, seus canais de energia, né? Que a gente tem energia no nosso corpo inteiro, né? Os meridianos energéticos, segundo a medicina tradicional chinesa. Então, a gente vai movimentar muito mais essas energias. Os nossos chakras também vão ficar muito mais ativos. Então, além de tudo isso, né, tem essa questão energética ali se movimentando, você tirando, né, aquelas energias que estão ali muito tempo paradas, né, mais condensadas, você vai soltando aquilo ali. Então, você também tem uma soltura a nível energético, a nível físico e a nível consciencial também, porque os chakras vão acompanhando tudo isso, né? Tá tudo conectado. O nosso corpo, a nossa energia, as nossas emoções. Ô Joyce, me diz uma coisa, tem muita gente que tem, assim, vergonha, né? Tem muita vergonha de dançar, né? Alguém até escreveu aqui, eu já vi, já, mas eu não tive coragem de entrar, eu Aham. não tive coragem de ir lá dançar. Mas é muita gente, né? Não tem coragem porque acha que o dançar, ele obrigatoriamente ele tem que seguir uma Exato. regra, né? Não é isso? Como por exemplo, aquele povo do balé sofre pra Uhum. caramba, né? É uma das profissões mais traumatizantes que existe, é ser bailarino de balé. Essa é uma das profissões mais aterrorizantes que existe. Eu não sabia, eu li um artigo sobre as bailarinas, né? Elas sofrem muita pressão, né? Principalmente desses grandes balés, né? Internacionais que existem ainda por aí, e diz que tem gente que até se mata. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Algumas bailarinas enlouquecem, elas literalmente enlouquecem, e eu fui até assistir Isso, eu ia o falar desse Cisne filme. Negro, né? Pra... Nossa, é incrível, porque ele é bem. Eu não sei se o cara fez um trabalho baseado naquilo ou se aquilo inspirou ele É, para ele falar naquele artigo. Agora, infelizmente, eu não tenho costume de salvar essas coisas, porque para mim vem tchau, né? E foi incrível, assim, porque realmente a pessoa entra achando que ela tem que dançar daquele jeito, que ela tem. Como é a dança sagrada? Eu posso fazer do jeito que eu quero, ou eu tenho ou eu tenho algumas coisas, alguns protocolos que eu tenho que olha, tem seguir. algumas coisas que sim precisam ser seguidas, Joel, como por exemplo, a música certa, no ritmo certo. Tem alguns movimentos que eu também direciono a pessoa antes de começar a dança, para que ela desenvolva esses outros movimentos. Mas ela vem muito mais de essência. Por isso que eu até falo para a pessoa, quando a gente for começar, fecha os olhos. Porque, novamente, não é uma coisa performática, não é uma coisa que vai seguir passos específicos como a gente conhece hoje, né? Por exemplo, eu já estudei muitas outras danças, eu já fiz dança de salão, já fiz dança cigana, dança do ventre. Então a gente tem aulas específicas para desenvolver determinados movimentos, né? Seguir aquele padrão para que você consiga dançar a dança de salão, a dança cigana, a dança do ventre, né? No caso da dança sagrada, tem um direcionamento sim na questão de explorar outros movimentos que sozinha a pessoa não vai fazer. Mas na hora que ela está executando a dança, isso vem muito mais da essência dela. Então ela pode fazer aqueles movimentos ali, mas da forma que ela desejar, quando ela sentir que ela deve fazer, para que o fluxo seja livre e não retido, porque senão a gente está novamente naquele padrão
da dança atual, né? E não nessa dança sagrada que traz essa essência à tona, né? Ô, Joyce, me fala uma coisa. É, tu já tomaste Já floral? tomei floral, já. Eu gosto Já? muito, muito. Sim. É. Meus filhos aqui E também. você acha que ajuda nos Ah, processos? As alquimias ajudam nos processos, principalmente de se soltar, de se largar na dança, de se entregar, de viver isso de uma forma sim, acredito que intensa? sim. Claro. É, já tomei floresta. Tem Ah, alguém perguntando aqui, eu achei sim. interessante a pergunta dela, é, da Ângel. Você interpreta as pessoas Hum, através dos movimentos? interessante. Através do movimento de uma pessoa, você consegue interpretar uma Então, pessoa? dá Fazer uma para a gente fazer leitura? interpretação, sim. É, como eu venho da medicina tradicional chinesa, né, eu sou formada em acupuntura e medicina tradicional chinesa, então tem também essa parte que eu estudei de movimentos e de traços físicos. Então a gente consegue interpretar personalidades, manias, Sim, tendências através de gestos, da própria fisionomia da pessoa. A gente consegue ter uma ideia ali de um comportamento. É claro que a gente não vai saber a pessoa como um todo, né? Em tudo que ela é. Mas a gente consegue sim. ter uma ideia ali, principalmente na questão de padrões negativos, de travas, né? De traumas, a gente pode conseguir identificar através de movimentos e também na fisionomia da pessoa. É bem interessante. Tem uma parte da alquimia, ela chama-se Sim, fisiognomia a alquímica. alquímica. É muito Hum, interessante, fisiognomia, porque através da leitura do rosto, a gente consegue mais ou menos entender aquela pessoa, um pouco aquela pessoa. A gente consegue entender sim. o padrão, porque o rosto, o formato da cabeça, ele vai trazer um padrão onde a gente faz uma determinada leitura que a gente, inclusive, pode identificar e relacionar esse padrão com os problemas físicos que a Hum, pessoa tem. Então, com os problemas físicos, e a gente já, por exemplo, tem um diagnóstico de uma pessoa que tem problemas, na realidade, são mecânicos, não necessariamente sejam espirituais, sejam emocionais, sejam criados pela mente dela, mas sim o corpo dela, ao longo de uma existência de 35 anos, foi se formando, se montando e dá para o alquimista ah, essa que forma de interessante. interpretar. Chama fisiognomia. É bem interessante também, é bem interessante. Mas o movimento é engraçado, né? Porque é uma das coisas que eu mais gosto de andar na rua, é observar como a pessoa anda, Sim. né? Porque você tem aquele andar, por exemplo, o cara que anda assim, você já sabe que é malandro, né? O cara Sim, que sim. anda, né, com esses bração, Aham. largar, assim, né? Aquele povo que anda impertigado, assim, né? Sempre com um ar superior, assim, em Uhum. relação às pessoas. A gente já sabe que tem ali um ego forte, né? Uma pessoa que se acha superior, aquela pessoa que tem o peito do Aham. pombo, né? Que bota o peito à Sim. frente do nariz. Então é bem interessante. Eu gosto, eu me divirto em shopping center, é uma das minhas diversões prediletas. Quando eu estou com minhas filhas, dizer, olha aquele como anda, olha aquela como anda. Ficar assim, ela fala, ai pai, para com isso. Eu digo, não, é porque eu quero entender. Aquilo ali faz parte da personalidade. Ela, quando anda, é como uma dança, né? Ela está se mostrando, né? Você vê aquelas pessoas que andam assim, né, curvadas. Eu digo para minhas filhas assim, tá vendo aquela ali carrega o peso É. do mundo nas costas, né? As pessoas que andam muito apressadinhas, mas o passo é curto, né? Tem gente que anda com um passo muito largo, gente muito lenta. Então eu gosto de ver, eu gosto de observar, porque isso é um balé para mim. Para mim isso é o balé da vida, né? A pessoa está Uhum. bailando ali no shopping, ela está dançando, né? Ela está nos corredores ali, ela Sim. está dançando, né? Ou ela está se escondendo, né? Ou ela está querendo fugir, ou ela está querendo chegar, ela está querendo alguma coisa É com o bem seu interessante. movimento. O movimento realmente é super importante Uhum. na vida da gente,
Porque a gente fala muito com o corpo, muito, né? A muito. gente fala muito. E esse conversar pode ser direcionado. Então, fazer uma pergunta a você. Eu posso direcionar essa conversa em relação aos movimentos com o mundo que está ao redor através da dança sagrada? Eu posso aprender a me relacionar melhor com o meu movimento no dia a dia, aprendendo Sim, esse tipo de Joel, com técnica? certeza. Porque você pratica essa soltura. Além de você se conectar com quem você é de verdade, coisa que na grande maioria de nós está muito distante, a gente está muito superficial, a gente está muito conectado com o que existe fora, com padrões, né, com crenças. Então, além de fazer essa introspecção, essa conexão com quem nós somos, a gente também traz essa soltura. Então, a gente se torna mais flexível energeticamente, fisicamente e em relação à vida. Porque a gente está, né, se soltando ali, está se exercitando. Então, é Hum. óbvio que a gente vai ficar muito mais flexível perante as coisas que chegam, né? Talvez uma resiliência maior, uma paz interior muito maior, porque dança também, movimento, por conta de movimentar todas as energias e chakras, traz esse bem-estar, traz uma felicidade, né? Traz, até a nível hormonal, endorfinas são liberadas, dopaminas, né? Então a gente fica num estado muito melhor, né? A vida melhora como um todo. Então, sim, sim, tem muitas melhoras nesse nível externo, de como a gente lida com o mundo, com certeza. Que legal, muito legal, muito bom estar falando aqui, Joyce. O nosso tempo está se acabando e eu queria uma coisa. Você consegue, né, dar uma palhinha assim do que vai rolar lá no dia do evento? O que você vai propor? Você consegue quebrar um pouco esses O segredos? suspense, né? Porque eu sou Capricórnio Ah, e sim! Touro, né? Eu sou Eu sou Capricórnio e Áries em Touro. touro. Eu Eu sou muito também. curioso. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir dormir se você não me disser pelo menos assim um pouquinho do que você vai propor lá no dia do evento para quem estiver Tá lá bom, presente. João, então vamos lá. Eu vou falar sobre a dança sagrada, mas eu vou fazer uma conexão com a origem dessa dança, de onde ela veio, desde a época dos Atlantes. Vou conectar Egito, vou trazer os rituais magísticos que eram feitos no Antigo Egito, e aí eu vou trazer a dança. Em que contexto que ela nasce, como que ela foi se formulando, essa dança sagrada. E aí, baseado nos meus estudos, eu trago essa dança sagrada para os dias de hoje. E ao final vai ter uma demonstração. Muito legal. Vai ter Ah, muito demonstração. legal. Isso aí Vai ser vai ser bem muito legal, bom. né? Que aí a gente vê, né? A gente não só está ouvindo, a gente também está Exatamente. vendo. Isso é bem legal. O evento vai ser maravilhoso. Eu estava andando aqui no condomínio à noite, era uma hora da manhã, porque eu tenho que andar todo dia. Aí eu fico com aquela Uhum. agonia o dia que eu não ando. Aí eu fico naquela agonia. Eu cheguei, eram 11h30 mais ou menos. Eu falei, ah, eu vou andar, né? Aí o meu companheiro falou, mas andar 11h30 da noite. Eu falei, eu vou andar. Quer vir comigo? Aí ele falou, ah, eu vou, porque ele tem medo dos bichos da noite. Aí eu falei, vou andar. Aí eu saí andando e eu fiquei muito calado, eu fiquei muito quieto. E aí fiquei muito em silêncio. Eu andei aqui numas ruas, são bem escuras mesmo, mas são muito arborizadas, é um lugar muito lindo, sabe? E eu ando sem medo, sem nenhum compromisso com o medo, né? E aí veio muita coisa na minha cabeça, porque eu fiquei pensando assim, poxa vida, o evento já é sábado e eu quero uma luz na minha cabeça, eu quero uma luz na minha consciência para trazer alguma coisa, sabe? E não via nada, não chegava nada na minha Sei cabeça, como é que é. entendeu? E eu fiquei pensando, e foi naquele dia que eu fui no Paranormal Ah, sim. Experience, Eu já lá, estive que lá foi também. o Sim. Fernando nos apresentou. E lá naquele Paranormal Experience, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tive, muito, Uhum. muito pessoal, muito particular, que foi na hora que ele colocou a minha foto com 5 anos de idade e perguntou o que é que eu falaria para aquela Sim. criança, entendeu? E aí, na hora, eu falei um monte de coisas daquela criança, mas foi andando nessa andança que eu dei aqui no condomínio que realmente eu Ah, conversei com ela, nossa, que legal. entendeu?
Ai, foi uma experiência muito linda, foi uma Uau. experiência maravilhosa, que é uma experiência que eu quero levar, sabe? Eu acho importante no sábado, 5 horas, na hora da minha palestra lá no evento, são 4 horas de evento, eu quero falar Nossa, sobre fala essa assim já. experiência. E eu acho que as pessoas vão gostar muito e ela vai se associar muito a essa sua experiência também, porque uma coisa tem muito a ver com outra e eu acho que vai ser muito lindo o Vai nosso sim. encontro lá. E eu espero que os nossos, né, os nossos amigos que nos acompanharam aí é, durante a nossa conversa possam é, estar presentes, né? E e vão ser agraciados com um presente especial que é o floral da Patagônia, o Patagonia Flower, que eu fiz, que eu trouxe lá da Patagônia, e ainda o kit Luna Sublime. Eu até peguei aqui uma Olha só. caixinha, ó. Eu já tenho muitos relatos dos efeitos dele, e são relatos assim, Uau. muito fortes, e esses relatos que eu comecei a ter essa semana de muita gente no Instagram que já Uhum. está tomando, né? Eu falei, vai tomando, já vai tomando. Não tem essa coisa de esperar o ano novo, não. O ano novo já começou com essas águas todas caindo do céu, já É, mostra que o ano novo lunar já começou, né? As águas superiores, elas estão vindo com tudo. E a água superior vem da Lua, né? Vem da Lua a água superior. E aí eu comecei, as pessoas começaram a me falar o que elas estavam sentindo com isso. Meu, incrível como a experiência que eu tive aqui na rua, no uau. condomínio. Eu Incrível, imagino. incrível. E está muito boa a fórmula Paracelsus, né? Ele se inspirou num período de muita turbulência que teve na Europa. Essa fórmula tem uma relação muito grande com 400 Uau. anos atrás, Caramba. entendeu? Ela é uma fórmula, claro, moderna da alquimia contemporânea, mas ela tem uma relação muito grande com um trabalho que ele fez em toda a Europa. Ele fez esse trabalho. E foi um dos trabalhos mais incríveis de Paracelso, que foi quando ele criou dinâmica, foi quando ele criou a homeopatia, né? Muita gente acha que foi o Hahnemann que criou, mas quem criou foi o Paracelso. Tem que dar Aham. esse título a ele, né? Essa coisa é dele. Ele manipulou as 3 substâncias da alquimia. Ele manipulou o mercúrio, o sal e o enxofre. Então, é dessa Nossa, época, é dessa que fase dele, incrível. paracelsiana. Foi adaptado à alquimia moderna, a essa lua que vem com tudo, porque nós temos agora um ano, essas regências próximas são muito diferentes e muito interessantes, porque tem uma influência muito grande do Saturno. O Saturno, durante 36 anos, ele reina, né, como regente maior, e os outros que vão se apresentando, eles vão ser sempre corregentes, sempre, entendeu? Então, isso é uma astrologia diferente, diferenciada, os cálculos são diferentes também, e ela é baseada em coisas bem antigas, em conhecimento bem antigo. Então, essa lua, ela está sob a supervisão de Hum, Saturno. E se você observar o desenho de Saturno, é uma cruz, né, e uma lua sim. no pé dele, né? É que o pessoal fala que é a Ah, foice. Nunca foi foice aquilo. Aquilo literalmente é a lua. Quer dizer que Saturno ele se senta sobre a lua. Então é bem interessante esse conhecimento e ele que deu a base para que a gente construísse o tô Luna doida pra Sublimes. ganhar o meu. Então é interessante. Doida pra Ah, você ganhar o vai meu. ganhar, com certeza, e você vai ter uma experiência muito incrível. Eu já experimentei alguns, que esses alguns que eu experimentei, eles mudaram, né? Porque eles foram se aperfeiçoando. Então, muito interessante. Alguém escreveu que eu estou triste hoje, eu estou cansado, porque eu fui para São Paulo, eu estou com um oi de maconheiro, né? Olha só. Meu, cheguei não, em São Paulo, assim, sabe, uma coceira nos olhos, uma coceira, dor de cabeça, enjoo, e eu ainda fui parar, sabe aonde? Ah, No então. Carrefour, pode, São Paulo é tem que intenso sofrer mesmo. mesmo, né? E eu fiquei 1 hora e meia dentro do Carrefour fazendo compra, e ainda tinha um cara, bem velhinho,
ele sentado numa cadeira de roda daquela mecânica, e ele ficava xingando o tempo inteiro a mulher. Eu ficava fugindo dela, mas tudo que eu queria comprar, ela também queria, né? E ela ficava atrás de mim, porque eu inventei de dizer que ele, assim, baseado em mim, que ele estava cansado. Eu falei, ele deve estar cansado. Aí ela veio assim perto de mim, falou, me cutucou assim, falou assim, ele está cansado não, é porque Ai, meu ele Deus. é nazista, ele é alemão, com ele é tudo assim, ó, Heil Hitler, Heil Hitler. Mas ela caiu na gargalhada depois, ela caiu na gargalhada. Falou assim, eu me sinto uma Meu judia na Deus. pele desse nazista. Eu me sinto uma judia, ele quer me matar. Pensa aí no velho chato. Faz 60 anos que eu carrego esse homem. Aí eu ficava andando, quando eu via que eu olhava para o corredor, crente que já não tinha, né? Que eu me virava, lá tinha ele, do outro lado do corredor. Ele começou a me perseguir e eu fiquei um pouco. Eu saí de lá um pouco É, pesado, imagino. sabe? Foi. Com essa energia. Nossa! E eu vim, eu falei, vou me embora, eu tenho que sair daqui urgente. Fiz a Aham. feira e na feira, assim, carregar aquele monte de coisa. Hoje eu tive que comprar material de limpeza, tudo aquelas coisas de litrão, né? Tudo muito pesado. No caixa não tem mais aquele menino que ajuda a gente, então, meu Cansou. Deus do céu. Mas Fisicamente e enfim, energeticamente, né? cansei, daqui a pouco E aí, eu ainda vou Ah, andar, mas é eu ainda bom. quero andar, porque aí a natureza me É, ajuda a é bom. me recuperar, né? Então, ó, um beijo Ai, enorme para você, foi um prazer foi prazer todo meu, enorme Joel. estar aqui Muito bom. contigo. Sábado a gente vai se ver, né? Vai tomar vinho junto, vai comemorar a vida, vai Maravilha. dançar e dar boas-vindas a essa lua e fazer as pazes Com internas com certeza. ela, né? Para poder a gente não sofrer, porque do mesmo jeito que essa água caiu, essa água vai ficar caindo dentro da gente, né? Então, vai nesse período agora lunar se precipitar Uhum. muito as emoções. Então, muita gente já está sentindo isso. É coisas absurdas que o povo me escreve no Instagram, eu fico assim, estarrecido. Mas essa semana eu fiquei mais, porque coisas assim Sim, absurdas, né? E as pessoas não sabem, porque uma coisa é quando você tem uma ideia, que essa ideia se precipita, você pratica ela, né? Quando você tem um sentimento, que esse sentimento se precipita, você consegue, é uma coisa boa, é um sentimento. Agora, as emoções, elas têm um fluxo e um refluxo de maré, né? Ela pode encher, esvaziar, ela pode ter uma onda, ela pode ser uma é. revolta, ela pode ser qualquer coisa. Então, então, é interessante, né, que as pessoas se cuidem, experimentem, porque realmente é um remédio, assim, é um floral, uma alquimia floral que vai nos ajudar muito a manter a emoção em ordem enquanto a lua passa. Porque, assim, a lua Ela é quando ela forte. mexe com as emoções, ela chega a ser cruel, porque. E uma coisa que eu tenho percebido esse ano é assim. É muita gente me pedindo as coisas, sabe? É muita gente, eu quero isso, você pode me ajudar, e você pode, assim, achando que eu sou uma vaca leiteira que vem mamar no meus peitos. Eu não sou isso, não dá, né? Eu já Sim. faço muito trabalho e não dá para extrapolar o tanto que eu Uhum. posso fazer, entendeu? Mas eu estou notando que é a Lua. Eu comecei a perceber que é a Lua. Eu falei, nossa, a Lua está despertando ou aquela mãe que vai dar a teta para todo mundo sugar o leite dela, a energia dela, ou o outro lado, é aquele que vai ser o sugador, né? Uhum. Aquele que vai ser o explorador. Então a gente está no meio de um jogo também de mãe e filho que são, na realidade, não são equilibrados, eles são Sim. desequilibrados. Então é interessante tomar para a gente evitar esse confronto, né? Entre aquela mãe que é exagerada, que acha que ela tem que dar o peito a todo mundo, que ela tem aquela culpa de ser aquela mulher que nasceu para amamentar o mundo, para ser gerente do mundo, ninguém É nasce para ser verdade. gerente do mundo, né? E aqueles filhos que vão usufruir e vai largar a teta, né? Para se libertar, né? Para deixar a mãe descansar, né? Dar à mãe agora o que é de direito dela e cair no mundo e fazer sua própria vida e o seu crescimento pessoal, ele acionar os gatilhos para isso. Então, vai ser um ano bem desafiador, o ano da Lua, um ano muito, Sim. muito marcante.
O ano que vem a gente vai ver. Se a gente fizer uma retrospectiva, vai ser um ano bem falado. Ele vai ficar na história. Como vai ficar na história, por exemplo, o pessoal que dessas cidades todas do litoral. Com É certeza. um ano que vai ficar para a Vai, história, vai. não é? Porque assim, a água caiu e acabou, né? Sem muito acordo. Verdade. Então, Joyce, ó, um beijo. Muito obrigado aí a participação de todos, a participação sua muito especial. E a gente se encontra no evento. E vocês que não compraram convite, tenham vergonha Olha, na tem cara e vão lá muitas comprar. mulheres. É Tô vendo que super tem muitas mulheres barato o comentando aqui evento. que querem dançar junto lá no evento. Pode dançar, sim. Ai, Então vamos venham, venham, não dançar. fica na vontade, vem, se presenteia, se É. permite, isso é importante, investir em você, né? Um beijo, querido, Beijos. prazer. Ó, como é teu, teu nome Movimento lá no Divino, YouTube? igual aqui o Instagram. Movimento Divino, é super fácil. Movimento Isso, Divino já aparece a Joyce, trabalho maravilhoso dela. E o meu você já conhece aí. Me sigam, sigam a Joyce, ela também tem no Instagram, isso. Movimento Divino. E aí tá todo mundo se seguindo e É isso levando a aí. alquimia para o mundo. Tchau, tchau, querido. Até sábado, Beijos gente. alquímicos. Tchau, tchau. Tchau. Até. Tchau.